Faz o que tu queres é de ser tudo da lei. Boa noite, meu nome é Priscila Pes e você está no Corrente 93. E eu sou o Fernando Lisboa. Esqueci, quer que comece de novo? Não, tá bom. Então vai. Então, gente, essa é a segunda aula da segunda lição. Depois dessa aula, a gente vai ler um pouquinho da segunda lição, vamos estar falando algumas coisas sobre, dar uns parâmetros gerais para a sua prática nessa primeira lição. E depois a gente vai estar gravando a segunda prática que está nessa lição para também te enviar, para você também estar conseguindo fazer sem precisar decorar. Então, efetivamente agora nós vamos começar a falar do trabalho mágico da sacerdotisa. Nós vamos estar desenvolvendo um pouco mais sobre o trabalho mágico da sacerdotisa, agora com um pouco mais de prática, né? Esse é um trabalho de responsabilidade espiritual, onde a sacerdotisa, aquela pessoa que quer se desempenhar nesse ofício de mulher escarlate, ela tem que estar devotada a esse trabalho consigo mesma, consagrado 24 horas por dia. Não é um trabalho onde você só vai desenvolver quando você praticar o ato sexual, ou não é um trabalho que você vai desenvolver só nas práticas mágicas, mas é um trabalho onde você tem que se dedicar mesmo, se responsabilizar o tempo todo na sua vida, né? É um trabalho diário. Então... Posso fazer um complemento? Pode. Então, na segunda etapa do nosso curso, nós vamos estar falando, então, vamos estar aproximando o ofício da mulher escarlate ao Tantra, à cultura tântrica. E quando nós começarmos a explorar a cultura tântrica, nós veremos assim com mais cuidado, com mais precisão, como que uma sacerdotisa, como que um tântrico, ele enxerga o mundo de uma maneira mágica, de uma maneira animada. O tântrico, ele vive o sagrado 24 horas por dia. Então, assim, às vezes, esse é um conceito muito difícil para o ocidental. Conseguir viver o sagrado 24 horas por dia. Conseguir viver o ofício da espiritualidade 24 horas por dia. A gente tem que lembrar que, para todo telemita, todo ato é um ato de magia. Então, se para todo telemita, todo ato é um ato de magia, então o telemita está em operação de magia o tempo todo, 24 horas. Portanto, essa prática do ofício de Babylon 24 horas é como essa atitude tântrica, de viver o sagrado o tempo todo. Isso vai ficar mais claro quando a gente aproximar Telemann, aproximar o trabalho da magia sexual de Telemann, principalmente no caso deste curso, o trabalho da sacerdotisa ao trabalho da Shakti, aquilo que o Kenneth Grant chamava de Suvassini, né, o papel da sacerdotisa como a Suvassini, que ele explorou muito bem. Aí isso acho que vai ficar um conceito mais preciso na mente de todos nós, né? Mas até lá a gente vai tentar fazer essa aproximação. É um trabalho mesmo de se entregar ao sagrado feminino, ao sagrado o tempo todo dentro de si mesmo, né? A espiritualidade feminina é se mergulhar mesmo nesse universo de cabeça, de corpo e alma, né? Nós vamos ver isso agora no texto que a gente vai estar explorando aqui. Então, vocês nos acompanhem aí nessa parte prática da lição que vocês receberam. Hoje nós vamos inverter, sou eu que vou ler. Muito bom. Então vamos começar. O trabalho mágico da sacerdotisa se inicia com a construção de seu círculo mágico, que representará a manifestação finita de seu universo como uma expressão do sagrado feminino. A totalidade do círculo para a sacerdotisa é a extensão dos limites de sua consciência, representada também pelo seu próprio corpo físico
e libido. A mulher opera naturalmente no complexo Malkuthi e Yesod, os chakras Muladhara e Swadhisthana, o que implica em conhecimento sobre o seu corpo e a natureza de seus apetites sexuais. O desejo sexual alimenta o gênio interior, e a mulher escarlate, para o exercício do ofício de Babylon, tem de ser uma mestre na utilização de seus apetites para o seu empoderamento espiritual. Então, o trabalho mágico da sacerdotisa de Babylon, ele vai começar na construção do círculo mágico. O círculo mágico externo, esse que vocês vão construir, ele é uma representação da consciência da mulher. Ele é uma representação do próprio templo, do próprio corpo da deusa, né? Para desempenhar esse trabalho dentro do círculo mágico, primeiro a mulher ela vai desenvolver um trabalho no seu próprio templo, no seu próprio corpo, né? Dentro da sua própria consciência, conhecendo o seu corpo, explorando o seu corpo, explorando os seus apetites, os seus desejos sexuais. Isso é o mais importante para o trabalho de Babylon, nesse trabalho. Então é interessante a mulher conhecer esses apetites. Para isso, pode ser estudado também a carta natal da sacerdotisa, cada uma estudar os seus aspectos dos seus signos, né? Os apetites sexuais, os seus desejos que está intrinsecamente ligados ao seu signo zodiacal. Então, por exemplo, uma mulher de escorpião, ela tem um apetite um pouco mais venenoso. Uma mulher de touro, ela pode ser um pouco mais passional. Uma mulher de peixes, ela pode ser mais sensível, né? Mais espiritualizada. Então cada uma vai ter um aspecto distinto aí nos seus apetites sexuais. Basta cada uma conhecer a si mesmo, os seus apetites, né? E trabalhar sobre si mesmo, sobre o seu próprio santuário, sobre o seu corpo. Tempo. Esse trabalho de construção do círculo mágico ao mesmo tempo que você constrói no chão, começa a construir, a fazer o seu círculo mágico no chão, no seu santuário, ele tem que ser simplesmente a extensão do conhecimento sobre si mesmo. A sua própria consciência. É um trabalho que você faz em conjunto, ao mesmo tempo que você projeta a extensão da sua consciência na fórmula de um círculo mágico, para conhecer toda a amplitude da sua consciência, você também explora completamente o seu corpo e os seus apetites sexuais. E você tem que ser mestre nisso. Porque a maestria nesse processo sexual é que vai te dar o combustível para despertar o gênio. Então você tem que ser mestre nisso. Então você tem que se conhecer. Você tem que ter coragem de arrancar as amarras que muitas vezes, né, a sociedade projeta sobre nós, que a nossa família projeta sobre nós, principalmente na mulher. Nós sabemos como a mulher, ainda neste aião de aquário, ela é restringida. E esse é o grande pecado, né, para nós telemitas, a restrição. Então, por conta dessa quantidade de restrição que o mundo nos impinge, a todos nós, e a mulher principalmente, ter coragem de romper com isso tudo para se conhecer. Não é um processo fácil. Para muitas mulheres é difícil se tocar. Para muitas mulheres é difícil gozar. É um trabalho mesmo de cura, muitas vezes, né? Um trabalho mesmo de quebra dessas restrições, desses medos, desses traumas, né? Um trabalho até de libertação sexual até das nossas ancestrais, né? Das nossas ancestralidades. Como a gente estava falando no outro vídeo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aqui também. Então vamos para o segundo ponto. Naturalmente, a mulher não iniciada busca por direção. Isso ela encontra no homem, que opera naturalmente em Roquimá,
o Agnya Chakra. A primeira tarefa da sacerdotisa será, ou seja, antes do círculo mágico ainda. Então, a primeira tarefa da sacerdotisa será, portanto, mudar essa orientação. Como Virgo intacta, sua fidelidade e aspiração espiritual está orientada apenas ao sagrado nela, ao seu eixo falo interior. Os exercícios 1 e 2 que seguem esse início dessa lição é uma reorientação para esse trabalho. Muito bem. Naturalmente, na mulher não iniciada, ela busca a direção através do seu parceiro, do seu falo externo, né? Do homem. A mulher iniciada, a sacerdotisa, na verdade, ela vai buscar a liberdade, a independência, que tem muito a ver com essa era que nós estamos, a era de Aquário. Olha, eu dando a dica. Dando a dica do próximo texto. E ela vai buscar direcionar essa atenção no falo, ela vai buscar essa direção, essa reorientação através do falo interior dentro dela, né? Através do sagrado dentro dela. O arquétipo que pode ser invocado nesse trabalho, o arquétipo mais utilizado para esse trabalho é o arquétipo de Ártemis, né? Ártemis na mitologia era a deusa livre, né? Era a deusa virgem, virgem no sentido de que ela era livre sexualmente, ela corria, né, com as bestas na floresta, ela corria com as suas bestas. E para começar, para fazer um trabalho chamando se conectando com esse falo interior, de repente você pode usar um amuleto de falo, você pode usar um colar de falo, eu tenho aqui um Shiva Linga, né, pequenininho. Quem tiver acesso pode comprar um desse também e usar como um amuleto dentro do bolso. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu vou pedir, a decisão é minha, eu vou pedir conselho pro meu marido, vou pedir direção para outras pessoas? Não, eu vou segurar o meu amuleto e vou fazer uma meditação, eu vou buscar essa resposta dentro de mim, né? Esse trabalho também, ele pode ser construído, depois mais pra frente no texto a gente vai falar sobre isso, através de um altar que você vai dedicar a esse seu falo, né, interior. Então esse altar vai ser a extensão do seu falo interior, onde você pode colocar uma representação de falo para você estar adorando, para você estar se conectando com esse sagrado dentro de você. Aí eu tenho aqui também, ó, que eu fiz de barro, um falo, né? Um falo de barro que eu mesma fiz. Você pode fazer do seu jeito, com barro, é muito fácil. Você compra aí nessas... Argila, não? Esse é argila, não? Argila, barro, barro. Compra argila, barro. Pode fazer, ou qualquer outra representação de amuleto que você, desde que você tenha aquilo como um objeto sagrado seu, né? Pode colocar também assim, se a pessoa não quiser, né, se você não quiser colocar a imagem de um falo nesse altar, você pode colocar a imagem de Bafomé, você pode colocar a imagem de Pan ou qualquer deidade priáptica. Mas assim, o mais interessante nesse trabalho, assim, para completar isso que a Priscila acabou de falar, é que nesse trabalho de reorientação, da busca, porque naturalmente a não iniciada, ela busca a orientação no falo do homem. Para ela reorientar essa busca do exterior para o interior dela, para o falo interior dela, para o sagrado nela, essa força de reorientação que traz a consciência do exterior para fora é Ártemis.
para dentro. De fora para dentro, o que traz a consciência, o que reorienta a consciência de fora para dentro, para a busca do falo interior. Essa força é Artemis. Portanto, toda vez que você for invocar, for venerar o seu falo sagrado, o seu falo interior, você tem que ser uma incorporação de Artemis. Você tem que ser uma mestre em invocar Artemis e incorporada de Artemis, do arquétipo de Artemis, da mulher livre, da mulher virgem. Aí sim, você adorar o seu falo interior. Na forma ou do falo, ou de Bafomé, ou de Satã, que você quiser colocar lá. É isso aí. Então, aí existe, a gente colocou aqui na apostila 3 passos iniciais. Então, olha só como é que ficou essa história. Tá aqui, ó. No entanto, há outros passos e metas ainda a serem conquistados antes nessa primeira etapa do treinamento mágico. Então, podemos enumerá-los. Então, em primeiro lugar, o seu trabalho. A reorientação do eixo falo interior. A sacerdotisa precisa encontrar o seu próprio centro e agir a partir dele, sem depender da projeção de seu ânimos no parceiro sexual. Que é esse trabalho que nós acabamos de falar. De você, como Artemis, empoderada de Artemis, adorar o sagrado em si, o seu falo interior. Livre, independente. Segundo, a construção e meditação no círculo mágico, emulando o próprio ato de criação. O círculo mágico é a própria ação do sagrado feminino e representa a totalidade do universo da sacerdotisa, como veremos abaixo. Que é justamente o trabalho mágico que a gente falou logo acima. Da construção do círculo mágico. Da construção do círculo mágico, que ao mesmo tempo é a projeção da sua consciência no círculo mágico e o conhecimento total do seu corpo, da sua libido, dos seus apetites sexuais. E o terceiro, e não menos importante que os anteriores, a construção do santuário de Bábalo. Esse é o santuário de Netzrah, a câmara da iniciação das núpcias alquímicas da sacerdotisa. Este santuário deve ter uma representação física em Malkuth, um pequeno templo construído pela sacerdotisa para suas operações e representa também o seu próprio corpo. A sacerdotisa é a guardiã do Santo Graal, o seu corpo santuário. Um santuário, por outro lado, é um lugar sagrado, onde sacrifícios de amor são oferecidos aos deuses e deusas. Este santuário será, portanto, o corpo da deusa, Babylon. Dessa maneira, a sacerdotisa precisará se esforçar em transformar o seu corpo e o seu templo em armas mágicas consagradas à grande obra, dedicadas sempre a deusa Babylon. Então, nesse trabalho de construção do santuário de Babylon, nós também vamos trabalhar construindo um templo exterior, que vai ser a extensão do nosso templo interior, do nosso corpo. Esse templo, o Fernando já tinha falado no último vídeo que nós fizemos do curso, que ele vai ter 3 altares, um dirigido às bestas, às ancestrais, outro para o falo, para a representação do falo interior, esse que eu acabei de falar, e outro para a deusa Babylon, que pode ser representada pela deusa Nuit, ou Isis, ou qualquer uma outra deusa que você tenha como representação da grande mãe universal. Então é muito importante a sacerdotisa ter esse templo estabelecido na sua casa, num lugar sagrado que você tem aí,
para que você possa estar diariamente se devotando nesse templo, né? E junto com isso é feito esse trabalho na consciência de que o seu corpo, ele também é o seu templo, né? E esse templo que você vai fazer lá fora é a extensão desse seu templo interior. Mas o que acontece? Essa construção do santuário é a construção do santuário de Netzach. Portanto, é por isso que é um trabalho de duplo caminho. Ao mesmo tempo que você trabalha construindo o seu templo exterior, onde você vai erigir o altar para suas bestas internas, onde você vai, que são os seus ancestrais, os seus verdadeiros ancestrais, da onde você tira os seus poderes, da onde você evoca os seus poderes atávicos, né? Então você tem que ter o altar para suas bestas, geralmente embaixo do seu altar principal, no centro do círculo mágico. O altar para os seus ancestrais, no caso, as suas ancestrais, né? O altar para o falo, para o seu bafoné, o seu falo interior, o falo do seu Satã interior, né? E o altar para a deusa Bábalo. E o altar para a deusa Bábalo, eu penso que o altar para a deusa Bábalo já é a própria sacerdotisa. Veja bem, lembra que quando a gente pega os naipes, as cartas de corte do tarô, a princesa, e se você pegar a princesa de bastões, a princesa de copas, a princesa de espadas e a princesa de discos, todas essas cartas, a princesa de bastões, a princesa de copas e a princesa de espadas, todas essas cartas demonstram a filha, a sacerdotisa, a princesa em um altar. Mas a princesa de discos é a única que não tem altar. Ou seja, ela mesma é o altar. A princesa de discos é a manifestação física da mulher. Ela mesma é o altar. Portanto, eu acho que o altar para Babylon, o altar para a Grande Mãe, é a própria sacerdotisa. E esse altar ele fica cada vez mais carregado energeticamente, esse altar ele fica cada vez mais poderoso magicamente, na medida em que a mulher, na construção desse santuário, tanto em Netzach como a sua representação em Asiá, a mulher ela toma consciência real do fato de que ela é a encarnação da Mãe Divina, de que ela é a própria deusa encarnada, uma avatar. Eu vou escrever um texto que se chama A Prostituta de Babylon, onde eu vou falar justamente o que é isso, ser uma avatar da deusa, que é ser uma incorporação da deusa o tempo todo. E na medida que você mais cresce essa consciência no seu interior, mais esse altar para a Grande Mãe se torna poderoso, que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio templo. A ideia é essa, né? Na verdade, quem tem essa consciência, a ideia é essa. É igual você fez aquele vidinho lá do Diário de um Mago e você falou, eu não trouxe arma mágica nenhuma, porque meus olhos, minhas mãos, meus ouvidos, minhas bocas já são minhas armas mágicas, né? Mas até a pessoa adquirir essa consciência de que ela, de que ela já está com as armas mágicas dela, ela pode fazer um altar, sim, para se devotar. Uhum. Né? Ela pode ter essa... É até melhor para que ela se torne realmente devota àquilo. Claro. Então, assim, depois a gente estava falando sobre vários altares aí, mas depois eu vou mostrar um pouquinho do exemplo do meu altar. Porque às vezes as pessoas não têm tanto acesso, assim, não tem tanta disponibilidade de ter vários altares, então eu vou mostrar uma forma básica de você ter um altar aí para representar essas ancestrais, essas bestas e a deusa Nuit, tá? Vou estar mostrando. Muito bom, então vamos continuar. Você vai cortar essa parte ou não? Não. Vamos lá. Vai. Esse processo de construção do santuário de Babylon ocorre tanto no macrocosmo, que é o que nós acabamos de falar, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, e trata-se de um processo de cura espiritual, não apenas para
os complexos e traumas da sacerdotisa, mas também para toda a sua ancestralidade. O culto aos ancestrais é muito importante e 2 são os altares erigidos a eles neste santuário. Um altar aos ancestrais animais da consciência humana, a esfinge interior, e um altar aos ancestrais familiares, que sofreram incontáveis anos de castração sexual e espiritual. O culto aos ancestrais desperta poderes atávicos na sacerdotisa, conectados à subida e descida da serpente de fogo através dos chakras, dos dois primeiros chakras, o chakra Muladhara e Swadhisthana. Esse primeiro altar, as bestas, né? Você pode colocar objetos referentes às bestas, aos animais. Você pode usar penas de pavão, bico de algum tipo de pássaro, unha de gato, unha de falcão, que representam essas bestas mesmos, são os animais. Mas você pode também, a ancestralidade, pode ser colocado pedras, né? Porque as pedras também são os nossos ancestrais, são consciências ancestrais. Pode colocar plantas, né? Que são as consciências vegetais. Flores, né? Flores, né? Quando a gente objetos de animais mesmo. Quando a gente fala de altares, de um altar que representa as suas bestas, lembra daquilo que eu falei no vídeo passado, na aula passada. A consciência humana, ela é o resultado de milhões e milhões e milhões de anos aí de evolução. Mas o homem, a consciência do homem evoluiu das bestas. Certo? Então, se nós vamos fazer um altar para nossas bestas internas, seria legal a gente ter coisas ali só de animais. Né? Então, você pode colocar cauda de cobra, que é chocalho de cobra, você pode colocar asa de morcego, você pode colocar... É difícil de achar asa de morcego. Pode colocar pena de rolinha que você acha no chão, de pássaro, né? Coisas mais fáceis, asa de morcego. Pois é, então você coloca coisas animais no seu altar. Agora, foi aquilo que eu falei na última aula. A consciência, ela é o resultado de milhões e milhões de evolução. Então, existe em nós um rastro genético da consciência dos minerais e da consciência dos vegetais. Então, você também pode colocar pedras e também pode colocar flores. Nada impede. Uma vez que a gente está saudando, né, também os nossos ancestrais, acho que nada impede colocar pedras, flores. Isso tudo está dentro da gente, né? Esses ancestrais, eles estão dentro da gente, né? Então, quem são os nossos vegetais, assim? São os nossos aparelhos digestivos, isso tudo está dentro de nós, né? Então, nós somos a representação de tudo isso que vai estar no altar. Então, lembra que quando você vai iniciar o seu trabalho mágico, a primeira coisa que você faz é o chamado das suas bestas. Ali, chama as suas bestas de poder para trabalhar com você. Alinha a sua esfinge interior. Né? Na hora que você bota lá no fundo do seu altar, que você acende a vela das suas bestas, você faz o chamado das suas bestas, você aciona a sua esfinge interior, sem a qual o trabalho mágico nenhum é realizado. Você vai começar um trabalho mágico com as suas bestas todas desassociadas, a sua esfinge completamente desassociada. Então a primeira coisa que você faz no trabalho mágico é unir a sua esfinge. Tchá! Já viu esfinge? Fica assim, ó. Une a sua esfinge, porque senão como é que você vai trabalhar? Não tem jeito. Então é o primeiro lugar que você chama na hora do trabalho mágico. Então tem que ter um altar para as suas bestas. E aí tem que ter um altar, nesse parágrafo a gente falou, no altar para as outras ancestrais. Ancestrais familiares, né? Nossas avós, nossas mães. Aí você pode colocar fotos das avós, fotos das tias. Mas eu não tenho das ancestrais muito antigas. Não tem problema, pode colocar fotos da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de todas essas que são suas ancestrais, né? A pessoa não precisa ter morrido para colocar foto, não. Pode colocar de gente viva também. Muito bom. E aí, na hora do trabalho, né, o que acontece? Seria interessante, né, você ter essa consciência, né, de na hora de você começar um trabalho mágico,
já que você tem um altar para suas ancestrais, pô, você tem que trazer, você tem que criar, na hora do seu ritual, uma alma grupo. Você tem que trazer um espectro dessas ancestrais para o seu trabalho mágico, senão elas não vão ser curadas. Né? Então, você tem que criar uma consciência de alma grupo com estes ancestrais e trazer todos eles para o seu trabalho mágico. Só de você ter um altarzinho lá aí não adianta. Né? Uma lembrança. Né? Muito bom. Todos esses altares... Todos esses altares... não, esse aqui a gente não leu. Outro altar importante ser erigido nesse é o Santuário de Bábalo. Outro altar importante a ser erigido neste Santuário de Bábalo é a Cripta do Falo. Um altar dedicado ao sagrado na sacerdotisa, seu falo interior. Este altar deve conter uma imagem de um falo robusto ou uma deidade priáptica como Pan ou Bafomé. Finalmente, um altar escarlate deve ser erigido à deusa Bábalo como a mãe sagrada do universo. Foi o que a gente estava falando, né? Você ter esse altar para o sagrado em você, o falo, e ter um altar para a deusa, onde eu acho que sim, que pode ser também o próprio corpo da mulher. Vamos prosseguindo na jornada. Todos esses altares devem ser regados diariamente com orações, invocações e sacrifícios de êxtase. Que sacrifício de êxtase é esse? Como assim sacrifício de êxtase? Veja bem, sendo a câmara nupcial iniciática da sacerdotisa... Não, tá aqui. Não, mas eu quero pular essa etapa. Ó. Sendo a câmara nupcial iniciática da sacerdotisa... Eu não estou entendendo. Sendo a câmara nupcial iniciática da sacerdotisa, apenas homens consagrados à obra, cavaleiros do Santo Graal, são dignos de ali permanecer e obter a visão do Santo Graal. Como nos mitos do Graal, aqueles que não são consagrados e merecedores não suportam o brilho e a luz que emana do Santo Graal e caem cegos e fulminados perante a sua sacralidade. Ou seja, a gente terminou no parágrafo de cima falando que nesse local de adoração deve ser entregue sacrifícios de êxtase. Ou seja, se o seu corpo é o seu templo, o maior sacrifício de êxtase seria a cópula sexual. No entanto, a sacerdotisa, no trabalho mágico da sacerdotisa, somente cavaleiros do Santo Graal iniciados são aceitos no seu templo. Por quê? Veja bem, o trabalho mágico da sacerdotisa na magia sexual de Aleister Crowley, que é a fórmula mágica que nós estamos estudando na primeira etapa desse curso, porque a segunda etapa nós vamos estudar a fórmula mágica da magia sexual de Kenneth Grant, que aproxima a Telema do Tantra. Então, na primeira etapa, o que a gente deve lembrar é o seguinte: quem dá direção ao trabalho mágico é o homem, não a mulher. Para a mulher dar direção ao trabalho mágico é mais difícil. Por quê? Porque se o homem que ela está se deitando é um profano, ela tem que buscar a direção no falo, no eixo dela. Então, para a mulher é um trabalho mais difícil. O trabalho mágico da sacerdotisa, veja bem, o trabalho mágico da sacerdotisa, ela é metade da fórmula. Ela depende de outra metade, que é a besta. Tudo bem. Então, no trabalho mágico da sacerdotisa, nessa conjunção, quem dá a direção do trabalho é a besta, é o homem. Então, se ela deita com um profano que não tem condição de dar direção, fica mais difícil o trabalho para ela. Portanto, a sacerdotisa, ela só aceita cavaleiros do Santo Graal. Homens consagrados à grande obra. E isso vai ficar mais claro no texto que eu vou escrever sobre a prostituta de Bábalo. Porque é muito fácil as mulheres, né, quando falam assim: ah, eu vou ser uma mulher escarlate, então eu sou livre. Então você vê que a maioria das mulheres pensa se deitar com qualquer um, fala assim, ninguém me manda. Tem uma história de uma promiscuidade muito grande nessa história de ser mulher escarlate. Vira libertinagem. Vira libertinagem. E a história não é bem por aí. Eu vou deixar isso aí, ó. A gente vai...
como eu estou sempre falando, as pessoas falam que o Crowley não falou do trabalho mágico da sacerdotisa. Ele falou sim, mas em vários lugares. Você tem que achar a pista, as pistas, juntar tudo. Então, pelos próprios trabalhos de Crowley, pelos próprios estudos do Crowley, você descobre que não é bem assim não. A sacerdotisa ela tem um trabalho mágico a ser feito e não pode ser com qualquer profano não. Então assim, isso vai ficar mais claro nesse texto. Então, Posso fazer um adendo? Aí se qualquer coisa a gente corta. É o seguinte, a gente sabe que existe mais homens iniciados no meio do ocultismo do que mulheres iniciadas, certo? Então nós mulheres iniciadas somos uma minoria. Para o homem, como ele é a pessoa que dá a direção, como ele é a besta que dá a direção, então tanto faz, ele pode, se ele tiver esse controle, ele pode fazer a magia sexual tanto com uma mulher iniciada quanto com uma mulher profana, né? Seria melhor uma iniciada, né? Seria melhor uma iniciada, mas ele consegue fazer com uma profana. Porque uma iniciada vai encarnar a vírgula intacto, a profana não. Sim, mas ele, enfim, ele consegue. Para nós mulheres isso é mais difícil, levando em consideração, né, que também é muito difícil a gente encontrar cavalheiros sérios do Santo Graal, é muito difícil a gente encontrar homens iniciados, homens sérios mesmo, né, que dão devido valor ao Santo Graal, entendeu? Então você imagina, uma mulher que ela é uma sacerdotisa, mas ela é casada com um profano. Aí ela tem que fazer um trabalho interior, né, no falo dela tão grande para ela conseguir operar magia sexual, né? É mais difícil. É mais difícil, mas isso é o que é muito comum acontecer, Fernando. É muito comum, né? Aposto que tem várias mulheres, né, que são casadas com profanos. Elas são sacerdotisas, elas têm conhecimento sagrado delas, elas têm filhos, elas são casadas com profanos. Então, assim... aí é um trabalho mágico da sacerdotisa utilizar o falo do parceiro, que é um profano e não é um iniciado, utilizar ele como um falo para o encontro na verdade, o que acontece? O trabalho mágico da sacerdotisa, assim, tecnicamente neste caso é o seguinte: ela vai ter que impregnar a vontade dela, presta atenção, por isso que é mais difícil. Ela vai ter que impregnar a vontade dela na semente dele. Porque ela não pode depender da corrente de vontade dele, porque ele não é um iniciado. Então ela tem que colocar a corrente de vontade dela dentro do sêmen dele. Então é muito mais difícil para a mulher. É um trabalho de reconexão com o falo interior muito grande. É um trabalho de conexão com o ânimos interno dela muito grande. Então, o trabalho de construção do Santuário de Babylon é um trabalho de entendimento de que a mulher, que é a filha, a princesa de discos, ela é o próprio altar do sagrado. E ela só deve aceitar o sagrado ela só deve aceitar Cavaleiros do Santo Graal. Ela só deve aceitar o sagrado nela. E aceitando o sagrado nela, ela aceita apenas Cavaleiros do Santo Graal. Sim. Certo? Muito bem. Aqui? Não, aqui. Ó. O círculo mágico é um modelo para tudo o que existe no universo. Por conta disso, ele abrange tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino. Em certo sentido, o centro, ponto, semente ou eixo é masculino, onde fica o altar da arte. A circunferência é feminina e representa a totalidade de tudo, o útero que a tudo contém e a tudo nutre, de onde toda a vida emerge. Como a própria criação, o círculo mágico também é uma expressão da forma e é através dela que todo o potencial espiritual pode ser expresso. Dessa maneira, o círculo mágico representa a essência do sagrado feminino.
os ciclos da natureza e os pontos nodais do dia e da noite e as estações do ano. A dinâmica do círculo mágico é, portanto, a dinâmica do próprio corpo da deusa. Ou seja, o círculo mágico ele é a representação de Nuit. E o ponto, o Hadith, né? O Hadith interior, o centro. Né? Então, quando você está, ao mesmo tempo, trabalhando sobre a construção do seu círculo mágico e, ao mesmo tempo, trabalhando sobre a reorientação do seu eixo interior, você está fazendo o trabalho de Nuit e de Hadith. Portanto, seria interessante você começar a dar uma olhada naquelas duas instruções do Crowley, Liber Had e Liber Nu. Liber Had para você conquistar Hadith e Liber Nu para você conquistar Nuit. A gente pode estar desenvolvendo alguma coisa sobre essas instruções, caso vocês desejem, caso seja interessante para todos vocês. Depois, na continuação dessa lição, existem algumas orientações para a construção do seu círculo mágico, como você pode estar se orientando dentro do seu círculo mágico. E em seguida, duas práticas espirituais. Como eu falei no início dessa instrução, as duas práticas espirituais são para a reorientação do seu eixo interior. A primeira e também a construção do círculo mágico. Então, a primeira, um círculo mágico temporário no chão, que você vai fazer com uma pemba, com um giz. Você vai escolher um perímetro, vai colocar um prego, uma haste, e você vai colocar um barbante para você ir traçando o seu círculo mágico. E na medida que esse barbante vai diminuindo e ele vai enrolando em volta do eixo, você vai construindo espirais em volta por dentro do seu círculo mágico. E ali você vai sentar para praticar a sua meditação, para praticar a meditação que eu dou aqui na segunda prática. Portanto, assim, é uma lição prática de reorientação para você começar a construir o Santuário de Bábilo e a realmente, quando eu digo construir o Santuário de Bábilo primeiro dentro de si, e a realmente começar a fazer o trabalho mágico da sacerdotisa dentro da filosofia de Telemann. Quem não conseguir construir essa espiral dentro de casa pode fazer no quintal, fora, na terra, melhor ainda. Aí no caso não dá pra gente usar a pemba, né? Você pode usar uma adaga, né, para fazer você pode colocar uma haste no chão, que pode ser o seu cajado de poder ou a sua baqueta, amarra com uma corda a sua adaga e vai fazendo círculo em volta daquela haste até você fazer na terra várias espirais bem fundas na terra. E ali você fazer uma meditação também muito interessante. Também uma alternativa que está até aqui a orientação é que caso você não tenha como fazer um trabalho desse agora, nesse momento, na sua casa ou fora da sua casa, você pode achar um poste, você pode achar um eixo, qualquer lugar que você... Uma árvore, numa praça. Coloca a mão na árvore e começa a rodar em volta dela no sentido horário, fazendo a visualização do seu círculo mágico. Você, ao mesmo tempo, está criando o seu círculo mágico e, ao mesmo tempo, está venerando o seu eixo interior. Então, sim, existem muitas maneiras de você trabalhar magicamente. Se você for criativa, lembre-se, um telemita, ele pratica magia o tempo todo. Toda ação do telemita tem que ser uma ação mágica. Você pode fazer um trabalho espiritual aonde você estiver, se você for criativa para isso. E a segunda prática de meditação, depois eu vou gravar e o Fernando vai estar mandando para vocês. E interessante também que essa segunda prática que você vai fazer dentro desse círculo mágico que você acabou de fazer, já é o início para você treinar a sua frequência no Sabá das Bruxas. Já é o início do treinamento para você participar nos mundos astrais do Sabá das Bruxas. Quer finalizar com alguma coisa? Não, acho que já falamos tudo por hoje, né? Então tá. Já tá tarde.
Gratidão pela sua audiência. Amor é a lei, amor sob vontade. Então, esse é um altar que eu tenho aqui no Instituto, um altar improvisado. E eu tenho todas as representações daqueles altares que nós sugerimos no curso, eu tenho num altar só, né? Pode ser feito assim também. Então, eu tenho aqui o meu falo, que eu construí, né, de terra, de argila, uma manifestação do falo. Eu tenho aqui também construí uma pequena Ione, que é a representação do meu Santo Graal. Aqui eu tenho um caldeirão, que é uma representação do meu útero exterior, meu centro energético, o meu oráculo interno, né? Mas isso aí depois eu vou fazer em outro vídeo. Quem não tiver um caldeirão pode usar o próprio cálice, né? Como representação do Santo Graal também, como representação do útero, do útero externo também. Aí eu tenho alguns elementos que representam as minhas bestas, né? Os animais, penas de rolinha, pena de maritaca. Tenho algumas pedras aqui, algumas conchas, né? Tenho as representações dos meus ancestrais. Eu utilizo objetos, né? Eu ainda não fiz nesse altar aqui, não coloquei foto de ninguém. Mas eu utilizo alguns objetos que me condicionam a lembrar das minhas ancestrais. Então, o próprio cachimbo, eu lembro dos meus ancestrais indígenas, né? O maracá com a foto, com o símbolo da deusa, me faz lembrar das minhas ancestrais, dos meus parentes, né? E como uma representação da deusa Nuit, eu tenho uma imagem de Ísis e tenho também aqui uma imagem de Kali em seu aspecto de Bhairavi, que também abrange aí essa deusa universal, né? O sagrado feminino. Então, basicamente é isso. Você pode ter um altar simples assim, tá? Se você não tiver como fazer os altares, 3 altares para cada uma das bistas, né? Desde que você saiba que cada um desses objetos tem a sua sacralidade, a sua representação.